Depois de ter analisado esse carinha aqui, o Nothing Ear Stick, deu para comprovar que a Nothing tem um apelo de trazer produtos de alta qualidade por preços bem competitivos. E essa pegada de ser diferente, ter um estilo próprio, aliado a esse custo-benefício, pode ser vantajoso para a Nothing. Marca que pretende se fixar no mercado de smartphone e esses dispositivos móveis. Essa vez a gente está testando aqui o Nothing Ear 2. É o novo lançamento da marca. Ele tem cancelamento de ruído, diversas personalizações, incluindo forma de medir a borrachinha que vai no tamanho, vai no seu ouvido. Ela é exatamente isso que você viu. Vai ter um sisteminha aqui dentro que você consegue medir se a borrachinha que está no seu ouvido é do tamanho adequado. Legal demais. Vem comigo que eu vou te mostrar tudo sobre ele. Eu testei ele pelos últimos dias e o produto foi enviado por uma loja oficial chinesa que é parceira aqui da Oficina da NET. Será que vale a pena comprar o Nothing Ear 2, mesmo para usuários de iPhone? A gente vai descobrir agora. Tirando o Nothing Ear 2 da caixa, diga-se passagem, Nothing, esse esquema de uma fita que rasga toda a caixa, parecendo um pacote de bolacha recheada, nossa, que coisa horrível. A caixa fica assim, rasgada, toda esgualepada. Passado o recado, temos na caixa os folhetos de manuais e garantia. Depois, a caixa com os fones de ouvido. A box que fica dentro é quadrada, transparente, assim como os fones, em um design único e bem bonito. Abaixo ainda temos o cabo USB-C, que é bem curtinho. Há outros 2 pares de borrachinha para você trocar e encaixar melhor nos seus ouvidos. Para mim, o modelo médio foi o que se encaixou bem. Inclusive, eu mostro depois dentro do aplicativo uma opção para você saber o tamanho ideal que eu falei antes ali. Sério mesmo, e eu achei fantástico essa ideia de medir o tamanho da borrachinha. O design dos fones Nothing, assim como todos os seus produtos, é característico. Eles são parecidos com os Ear Stick, exceto pelo formato de encaixe nos seus ouvidos. O produto é bem acabado, tem a área de bateria e toque transparente, empregando aí mais características que a Nothing traz para os seus produtos. Eles contam com proteção IP54. Isso significa que são tolerantes a respingos e a um nível certo de poeira. Não dá para mergulhar com esses fones, apesar de que quem vai mergulhar com fone certamente não vai estar escutando nada, tá dentro da água, mas né. Vamos passar agora para esse sistema então de medir as borrachinhas pelo aplicativo, que é bem legal. A Nothing fez um esquema bem interessante, digo fez porque foi a primeira vez que eu vi um fabricante fazendo isso. Trata-se de um medidor de borrachinhas. Quando você coloca os fones de ouvido e abre o aplicativo, tem a opção lá de medir o tamanho delas, o tamanho ideal delas. E como que isso funciona? Assim, através dos sons que o próprio fone emite, os seus microfones captam esse ruído que sai. O ideal, então, é que tenha menos ruído possível sendo emitido para a área externa. Dessa forma, sabe-se que os fones estão muito bem encaixados nos seus ouvidos. Quando são feitos com essas borrachinhas, os chamados fones in-ear, eles precisam ser muito bem encaixados no seu ouvido para poder suprimir ruídos externos e, com o auxílio dos microfones, fazer com que o sistema de redução de ruído, aquele ambiente de barulho externo, funcione de forma plena. Então, estar com os fones bem encaixados nos seus ouvidos é algo fundamental para o funcionamento correto dos fones. E por falar em supressão de ruído, esse fone aqui conta com 3 níveis diferentes de cancelamento de ruído externo. O completo, esse cancelamento que isola você totalmente de ruídos externos. Aqui você pode controlar ele em 3 outros níveis de completo: alto nível, médio ou baixo. Além do modo adaptativo, que conforme o barulho externo aumenta, ele diminui de forma automática a entrada de ruídos. Exatamente. Então imagine você que está numa área com bastante pessoas. O adaptativo nesse ambiente ele vai elevar o nível de supressão. E quando você estiver no escritório, ele diminui. Assim você não gasta tanta bateria. Existe ainda também o modo transparente, que ele pega o som ambiente e amplifica para os seus ouvidos. Algo que eu não curto muito. E ainda tem, o modo desligado, que assim como o nome diz, ele para de suprimir ruído externo e deixa entrar todo o barulho que vier de fora. É a parte que mais economiza bateria e a parte que tem mais barulho externo. Além desses 3 modos, você pode personalizar com sensibilidade onde está agora. Para funcionar, você precisa necessariamente estar num ambiente com mais de 50 decibéis de barulho para ele conseguir calcular o quanto ele precisa isolar no momento.
Uma coisa que pode se dizer é que o trabalho de cancelamento de ruídos funciona super bem, até demais. Eu costumo deixar ativo no mínimo possível, assim ainda consigo trabalhar sem aquela perturbação de barulho de ambiente e ter atenção quando algum colega chama a sua atenção para conversar com você. E se tudo isso que eu mostrei de personalização ainda não é bastante, olha só essas coisas que a Nothing colocou como personalização de equalização. Sim, existe uma personalização de equalização. Você adentra as configurações de personalização e escolhe o ano de nascimento. Assim ele já mensura com base nos dados da Nothing o quão desgastados estão seus ouvidos, né? Se bem que não é só ano, mas enfim, é ano que eles medem aí. O sistema funciona assim, ele começa a emitir alguns sons e pergunta se você está escutando esses bips. Ao pressionar o botão de confirmar, assim ele vai diminuindo o bip até que você não escute mais e você precisa confirmar de novo. Cada confirmação ele eleva a frequência do bip, misturando então com o ruído que tem de fundo até que você não consiga mais identificar entre o ruído e o bip. Esse sistema de personalização ele vai conseguir identificar as frequências que você não escuta ou não está conseguindo escutar. E depois de configurar tudo e personalizar a equalização de áudio, você tem um cancelamento de ruído ativo. A pergunta principal é como que se comporta o áudio, né? E aí que me decepcionou um pouco. Eu curto bastante o som limpo com graves levemente acentuados, o que não acontece aqui no Ear 2. Na verdade, há uma acentuação dos agudos por muitas vezes estridente. Eu fui na personalização de som novamente para criar um padrão meu, totalmente diferente do que ele já havia configurado para mim, até que melhorou um pouco da personalização ou mesmo dos presets que existem, mas ainda assim não me agradou tanto. As músicas que são mais cantadas, com vozes mais sopradas, onde o instrumental não é tão alto, a voz se sobressai, mas ainda assim a frequência saindo que não são do meu gosto pessoal. Isso pode ser talvez um gosto pessoal. Parece que sempre estão enfatizando os agudos, por mais que eu mude a equalização. E quando a bateria toca os pratos, fica evidente o que eu falo. As frequências baixas não conseguem se igualar às altas. Eu testei ele por alguns dias direto aqui no trabalho, dentro do escritório, e para fazer um teste mais completo eu peguei a bike e fiz 95 km usando ele direto. Por quê? Dentro do escritório eu nem sempre estou escutando músicas o tempo inteiro. Aí eu ia fazer uma viagem de bike e eu pensei, vou levar junto os fones e testar a capacidade de bateria dele nesse percurso todo, escutando o tempo inteiro, com volume entre 50% e 60% e com cancelamento de ruído ativos. Afinal, eu estava numa área externa, então eu preciso escutar o que está acontecendo ao meu ambiente também. Foi que ele chegou a 3 horas de bateria. Apenas, exatamente. Eu achei que ele duraria bem mais. Aqui na área interna, quando eu estou escutando nos fones de ouvido, eu duro cerca de 4 horas, esse período de cada etapa que eu fico aqui no trabalho, cada turno, e essas 4 horas me supriram bem. Mas como eu falei, eu não escuto músicas o tempo inteiro quando eu estou aqui dentro. Eu fico com os fones vestidos o tempo inteiro, mas tipo agora, assim, eu não estou escutando música e estou com os fones no ouvido. Concluindo, há várias coisas boas nesse fone. A quantidade de configurações e personalizações que o aplicativo Nothing X traz é incrível. O som dele eu acredito que poderia ter um melhor equilíbrio entre os graves e o agudo. E o controle de cancelamento de ruídos é ótimo e funciona muito bem, exceto vai consumir bateria pra caramba. E o preço de $149, convertendo para R$ 756 é exagerado pelos fones. Ainda mais tendo o Buds 2 Pro da Samsung vendendo comercialmente aqui no Brasil, produto nacional custando perto disso ou abaixo disso. O preço que eu considero ideal, então, você pagar por esse fone é abaixo dos R$600. A experiência de uso deles foi legal. A marca empolga bastante, mas não mais que isso, entende? Ele é empolgante, simplesmente assim. Há fones no mercado nacional com melhor qualidade e preço que o Nothing Phone. Exatamente. Essa foi minha análise do Nothing Ear 2. Eu já estou com 2 produtos da Nothing aqui, não mandaram nenhum celular ainda, mas os 2 fones, confesso que eu gostei de utilizar eles, mas acho que estão acima do preço ainda. Assim como qualquer produto que é lançado, né? O problema é que você precisa importar esses 2 produtos e geralmente está dando alguns probleminhas de importação, ainda mais porque você consegue ver produtos nacionais com o mesmo calibre dele, custando a mesma coisa e já comprando direto aqui, né? Grande abraço, até o próximo vídeo.